Quem tem Bíblia aí, diga glória a Deus. Por gentileza, localize o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos capítulo 20, um texto muito conhecido, e eu quero pensar com os irmãos nesta peça, nesse texto. Atos capítulo 20, versículo de número 9, texto sagrado, palavra de Deus. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9. Aquele que o tem, diga amém. Texto sagrado diz assim para nós: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e, quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois a sua alma nele está. Amém? Se assente, por favor. Muito obrigado. Igreja querida, meninos e meninas, coral MADS, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes nessa oportunidade, uma vez que vocês estão sendo ministrados pelos cultos que antecederam os dias de congresso e muitas atividades, muitas reuniões, vigílias. E eu pedi a Deus um texto que estivesse pertinente à idade jovial ou à jovialidade cristã, esse momento que vocês estão vivendo. Esse texto saltou da Bíblia e me fez debruçar em uma leitura intensa, embora seja de simples compreensão, quando que o texto é muito claro na sua composição. Capítulo 20, no exercício ministerial de Paulo, ele está em Troade, e de fato esse livro é um livro de exercício, um livro de feituras. A palavra atos origina-se de praxis, da onde vem a nossa palavra prática, e de fato esse livro é um livro de prática, onde nós temos a igreja primitiva e o início da era apostólica, o evangelho sendo difundido debaixo das palavras de Jesus em Lucas, nos seus últimos versículos. Lucas registra quando Jesus diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 inicia com essa reunião da igreja, e eles recebem, quando o texto diz: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, para que sejam testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. E a igreja sai, a igreja inicia sua obra de evangelização, e os senhores sabem que o livro de Atos é um livro de fundamentação, de fundar igrejas, e também o apóstolo Paulo passando por algumas, deixando a sua mensagem, e nós estamos diante de uma igreja, um povo, uma assembleia, uma comunidade que recebe o pastor Paulo, e o texto sagrado diz para nós que é os irmãos de Troade. Pastor Otoniel, o que é que a minha vida cristã em pleno século 21 tem com esse texto que traz como personagem principal um jovem chamado Eutico?
Em suma, laconicamente falando, o Eutico é o moço que caiu da janela. É o moço que Paulo orou por ele e ele ressurgiu, ressuscitou, se tornou, voltou à vida, como queira entender pelo texto com muita clareza, né? Eu quero pensar lições para a vida de um jovem, pautando-me desse texto, quando a igreja de Troade está recebendo o pastor Paulo para 2 momentos. O primeiro momento é a celebração da ceia. O texto diz para nós que eles estavam reunidos a fim de partir o pão. Mas não é só ceia do Senhor. O texto diz que era a despedida do pastor Paulo. Ele estava seguindo viagem missionária e ali se reúne com a igreja no primeiro dia da semana, um domingo à noite, para celebrarem a ceia, despedir do pastor e seguir viagem. Pastor Otoniel, qual é o ambiente de um culto onde o pastor Paulo estará presente? Como é que uma igreja espera? Qual é a expectativa de uma igreja para receber um dos, por que não dizer o maior pregador, obviamente, depois de Jesus, o fundador de igrejas, o mentor, o apóstolo, o doutrinador, Paulo? Escute bem, qual é a expectativa que esses irmãos vão criando para receber este homem? Nós pensando a respeito desse momento, hoje nós temos toda a mídia, toda a expectativa. Imagine na época a igreja de Troade, Instagram, stories, jovens fazendo lives, aquele processo todo. Pastor Paulo está vindo aí, culto de ceia, despedida. Vamos estar na expectativa de receber esse grande homem, o nosso mentor estará conosco. É esse cenário. Dentro dessa expectativa, essa igreja vai se reunindo, os irmãos vão se achegando, e culto é algo extraordinário. Por quê, pastor? Porque não existe culto ruim, existe ruim cultuador. Não existe culto ruim, existe culto mal administrado. Mas a expectativa que eu trouxe para um culto, ela deve ser, de fato, esboçada, nós como pentecostais, num movimentar das mãos, num aleluia, num glória a Deus, enfim. A pergunta que esse cenário me traz é: qual foi a expectativa que essa igreja trouxe? Qual era a expectativa que esses irmãos estavam em receber o pastor Paulo? Observe, todos nós aqui nos organizamos para vir para esta noite. Uns trabalharam até mais tarde, outros não trabalharam depois do almoço, outros nem trabalharam hoje, outros nem trabalham nunca. Enfim, todos se prepararam para um momento. Eu vou com a camisa dos chamados para fora, eu vou com a camiseta do inabalável, eu vou, enfim. Isso é expectativa. Ah, pastor, mas é tão simples. Mas é uma expectativa. Expectativa, existem níveis, ou seja, a expectativa que eu empreendo, e você sabe um tanto quanto eu, isso não é novidade a ninguém, o meu nível de expectativa se dará ou revelará também no meu nível de frustração. Eu não imaginava que fulano se comportaria assim comigo. Pois é, depositou expectativa. Não, eu não imaginava que isso terminaria desse jeito. Expectativa. Pastor, então como é que eu trabalho isso diante de um culto? Olha só, alguém, pessoa, situações, circunstâncias me frustram, e a vida, a natureza humana, nós não estamos isentos de vivermos frustrações.
Mas em um culto, quem trouxe um culto ao Senhor Jesus, não existe sair frustrado. Pastor Toniel, pera lá, se eu trouxe a expectativa que Deus vai dizer um sim, e Ele dizer um não, como é que eu faço? Então Deus nos responde com sim, não, espere e silêncio. Mas silêncio de Deus também é resposta? É Deus dizendo assim: hoje eu não quero dizer nada, mas eu estou aqui. Então Deus fala conosco de várias formas. A questão da minha frustração é a não compreensão de entender como que Deus está falando comigo. Mas na presença dele, e eu quero liberar essa palavra aqui, na presença de Jesus, ninguém sai frustrado. Uma palavra você estará levando para casa hoje, em nome de Jesus. Agora, a diferença de culto do Antigo Testamento e do Novo, em síntese, no Antigo Testamento se levava os animais para oferecimento. No Antigo Testamento se levava os animais para oferecimento, tanto para o sacrifício quanto para o holocausto. Então, como é que o boi era levado? Como é que os outros animais eles eram levados? Obviamente, pastor, na sua irracionalidade contra a sua vontade. Isso é óbvio. Ou seja, os homens levavam os animais, os homens racionais levavam os animais irracionais para o sacrifício e para o holocausto. A diferença do culto do Antigo Testamento para o Novo é que no Antigo se levava os animais, no Novo eu preciso me trazer, eu me trouxe. Parece uma redundância, mas para ficar claro, pastor, e como é esse culto que eu mesmo me apresento? Aquilo que Paulo escreve à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. Essa palavra racional aqui, quando você faz uma análise exegética, a palavra racional no original grego é logikos, que nos dá a ideia daquilo que tem lógica. Então, em um culto, eu trabalho razão para oferecer e fé para receber. Então, num culto, não existe culto sem noção, existe culto com propósito. Existe culto com lógica, existe culto com noção. A pergunta que me remete a fazer é de um corinho antigo que nós cantávamos, né? Não é antigo para o meu tempo, eu vim agora de 2000 para cá, mas a gente cantava aquele corinho assim, ó: o que você veio fazer aqui? E de fato isso é uma pergunta que se deve fazer para nós, porque que expectativa que eu trouxe? Aí eu vou lá para ver. Não, culto você vem para entregar. Aí eu vou lá para só cantar. Não, culto você vem para adorar, para queimar no altar da adoração. Então o que eu estou enfatizando com você na introdução desse texto é a respeito desse cenário de expectativa. Por quê, pastor? Porque a igreja de Troade está se reunindo. Se é hoje, recepção, corpo diaconal, secretaria, os irmãos vão chegando, por favor, sente aqui, por favor, ali na segunda fileira, e as irmãs vão recepcionando, os irmãos vão chegando, de repente chega um rapaz, o Eutico vem chegando, e aí, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Paz, 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 graça e paz do Senhor e tal, e de repente a irmã diaconisa diz: por favor, jovem, pode se sentar aqui, pastor Paulo já vai iniciar a reunião da celebração da ceia. Não, eu tenho um lugar estratégico hoje, eu quero me assentar ali na janela. Mas na janela, eu vou me assentar ali porque é um propósito, eu estou focado nisso aí, eu já estava planejando, eu não sei o que acontece para o jovem chegar lá, estou pensando contigo, mas o texto vai me dando essa liberdade de pensar como que o Eutico chegou nesse culto de celebração da ceia, despedida do pastor Paulo,
e o Eutico chega e se assenta na janela. Pastor, qual é o propósito daquele jovem de se assentar na janela? Quem senta na janela tem o ambiente de dentro e o de fora. Então ele está na ambiência do que acontece dentro e na ambiência do que acontece fora. Ora, ele está olhando para o que está dentro, ora, para o que está fora. Ora, ele fala com quem está dentro, ora, fala com o que está fora. Aqui eu abro um parêntese para trabalhar essa questão conosco. Dentro de um culto, eu estando sentado aqui, mas a minha lógica, que era para estar aqui, eu fico fora e fico dentro. Aleluia, dentro. Um WhatsAppzinho, fora. Glória a Deus, dentro. Uma navegaçãozinha, fora. E o culto está acontecendo. Então o que eu quero propor aos irmãos é essa linha de raciocínio desse jovem dividido, ora dentro, ora fora. E se você trabalhar nesse paradoxo, dentro tem palavra e fora falácias, dentro verdade e fora mentira, dentro luz e fora trevas. E aqui eu estou falando para um grupo de jovens inteligentes, pregadores. Você já vai raciocinando comigo esse paralelo antagônico do que tem dentro e do que tem fora, e é esse ambiente que o Eutico escolhe se assentar. Eutico, aqui dentro, não, espera aí que eu estou meio confuso. Irmão, esse negócio de dúbio no culto, esse negócio de duplo num culto, não dá. Por quê, pastor? Porque culto, ou eu estou, ou eu não estou. Culto, ou eu ofereço, ou eu não ofereço. Espiritualidade não dá para eu dividir com Deus e com o mundo. Deixa eu dizer uma coisa aqui: o mundo até aceita dividir você com a igreja, agora a igreja de Jesus não aceita dividir você com o mundo. O diabo até aceita dividir você com Jesus, agora Jesus não aceita dividir você com o diabo. Pastor, mas como é que eu entendo esse cenário do Eutico um pouquinho mais avançado? É quando você observa essa questão do ser sim, sim, ou não, não, de Jesus lá no Sermão do Monte, ou falar a verdade, ou falar a mentira. Então o Eutico fica nessa imparcialidade, nessa indecisão, não sabe se está, não sabe se não está, e essa é uma estratégia do inferno. Essa é a estratégia do inferno na atualidade. Só que olha só, essa estratégia não é nova. Está atuando, mas não é nova. Essa estratégia Faraó tentou usá-la lá no Êxodo, quando ele disse assim para as parteiras Sifrá e Puá: as hebreias no parto, quando nascerem os filhos averíguos, se for menino, matem. Menina, deixa viver. Ou pastor, era só mais um infanticídio, era só mais um faraó criminoso. Não, era estratégico. Menino, mate. Menina, deixa viver. Matando os meninos que têm a semente, vai ficar só menina hebreia viva. Menina hebreia casando com o egípcio. Quando os filhos nascerem, terão raça miscigenada. Alguém vai dizer para o menino: quem é a tua mãe? Ele diz: a irmã hebreia. E o teu pai? Ali, o egípcio. Mas você é o quê? Eu sou isso aqui. Essa formação cromossômica, essa carga de herança genética de papai egípcio e de mamãe hebreia, sou eu. Você percebeu? Você, olha para você. Você é um pouquinho de mamãe e um pouquinho de papai. Isso é normal. Gênese recessiva ou dominante, você tem um pouquinho de mamãe, um pouquinho de papai. Imagine as crianças andando pelas ruas e alguém dizendo: você é o quê? Ele falou: não sei. Não sei se eu sou egípcio, porque papai é. E não sei se eu sou hebreu, porque mamãe é. Mas como você é? Então, de segunda e terça eu canto hinos da igreja. Aí quarta e quinta eu já não canto mais. E sexta? Uma sexta assim eu vou para a vigília,
uma eu vou para a balada. Mas como é que você é? Eu sou assim, segunda a sexta eu sou lá na faculdade egípcio, mas sábado e domingo eu estou hebreu, estou na igreja, Aí, essa ideia de miscigenação, ela vem lá do Êxodo. Mas eu trouxe uma palavra para os corações de meninos e meninas aqui, que Deus não divide você com ninguém. E aí o Eutico, ele traz essa ideia para nós, de dois ambientes, fora e dentro. Pastor, então o que o Eutico é? Guarde isso, o Eutico é um garoto indeciso. Ele é o quê? Indeciso. Você já ouviu, já falou para alguém assim, você tem que decidir, fulano, tome uma decisão. E o Eutico, pastor? Indeciso. Só que todo indeciso já decidiu não decidir nada. Só que aí você tem que pensar comigo também, que todo indeciso, ele só está indeciso por causa de alguma coisa. E aí, pastor? E aí que eu trouxe uma primeira lição para nós pensarmos agora. Qual? Toda indecisão, ela gera uma distração. E todo distraído será atraído por quaisquer outras coisas, porque não está decidido a uma. Quer ver um negócio? Quer ver um negócio aqui? Estou falando para meninas e meninos, e aqui os meninos. Tem menino solteiro aí? Diga glória a Deus. Não. Você tem mais uma chance. Tem menino solteiro aí? Diga glória a Deus. Que desejam se casar? Diga aleluia. Os meninos tá no mais alto nível do desespero. Vamos ver as meninas. Tem menina solteira aí? Diga aleluia. Disposta a casar? Diga glória a Deus. Diminuiu, mas está valendo. Menino, eu estou casado há 17 anos e já estou há 18. Pensa numa morenaça lindérrima, está no meu nome. E me deu 2 crianças. Olha só, escute bem. Carol de 14, o Tiniel de 8. Escute bem. Menino decidiu, menino olhou para uma garota na igreja, e você sabe que jovem cristão não paquera. Então, menina, se tem um jovem cristão lendo para você, não é paquera não, ele está pedindo discernimento. Aí, deixa eu dizer para você uma coisa. O menino olhou para a menina e disse, Deus está me... Ei, Fábio, Deus está me mostrando alguma coisa que é... Focou. Decidiu. Qualquer mensagem que vem no direct, bloqueio. E o WhatsApp? Ou seja, ele está focado. Nada o distrai. Todo indeciso ficará distraído e será atraído por quaisquer outras oportunidades que não é aquela. Agora eu vou trocar em miúdos para você. As distrações são todas as coisas que atraem o seu coração, sequestram o seu foco, sugam os seus recursos que deveriam ser canalizados para o cumprimento da vontade e do propósito de Deus para a sua vida. Mas aí você está distraído e vem para o culto. Olha um jovem distraído vindo para o culto. Pastor, e como é? Pois guarde bem isso. A indecisão, ela gera distração por causa das opções. Então você fica indeciso, não sabe se é isso, não sabe se é aquilo, não sabe e tal. Aí Deus prepara uma noite de sexta-feira da edição da UMADSE para dizer para alguém: hoje é noite de você tomar uma decisão na sua vida. E deixa eu dizer uma palavra para alguém: está aqui, você está aqui. Então se você já está aqui, decide. Fui pregar numa vigília dias atrás que tinha alguém com uma camiseta escrita assim, ó: se não for para dar lugar, eu não venho. Irmão, se você está aqui, afunde o pé. Se você já está aqui, mergulha. Pastor, já cheguei. Então dê o teu melhor glória a Deus aí,
Pastor, já cheguei, então dê o teu melhor, aleluia. Irmão, se você já está, por que não envolve? Se você já está, por que não sente? Se você já está, por que ainda não deu um aleluia, um glória a Deus? Se você, é isso que eu estou trabalhando, essa decisão. Não, pastor, eu estou. Agora escute isso aqui. Olha onde o moço estava, no terceiro andar. Como é que faz para subir no terceiro andar? Em uma época que não tinha elevador. Não é, pastor, é óbvio. Pois é, mas algumas obviedades têm que ser ditas. E não é metáfora sem nexo não. Mas para chegar no terceiro andar, você tem que fazer o quê, irmão? Subir o primeiro, o segundo e o terceiro. Óbvio. Agora, por que eu estou falando isso? Para um garoto que se esforçou no primeiro, se esforçou para o segundo, se esforçou para chegar no terceiro, para ficar olhando para fora. Rapaz, o cabo congrega na congregação, serve a mocidade local, e investiu na camiseta, e veio para o ensaio, e foi para a vigília, e curte a página, e compartilha, e ora, e consagra, para ficar distraído, olhando. Não, deixa eu ver quem veio aqui disposto a receber mesmo o que Deus tem para si. É disso. Não sei se é costume teu não, mas estou falando para a jovem aqui, dá uma cutucadinha nele e fala assim: tenha foco, tenha objetivo. Você se esforçou tanto para chegar aqui, aleluia. Então decidem se envolver. Se é para orar, ore. Se é para jejuar, jejue mesmo. Se é para ler Bíblia, leia mesmo. Se é para estar em santidade, viva mesmo. Se é para sentir a presença, sinta mesmo. Agora olha só, pastor, o que esse jovem tem? Uma distração que não faz compreender que ele está correndo perigo. Ele está correndo perigo. Escute bem, com raríssimas exceções, você conhece alguém que diz assim, ó: eu estou com sono. Não. Geralmente é o quê? Rapaz, eu estou meio cansado, viu? As preguiça, daquela relaxada. Não é assim? Tá. O Eutico lá na janela. Aí a diaconisa: Eutico, cuidado, hein? Não, só fiquei 2 meses sem ceia, tá tranquilo. Eutico. E esse bocejar aí? Não, eu só não vim na escola dominical o primeiro e o segundo trimestre, está tudo tranquilo, está em paz. O sono vai chegando e você não vai percebendo. A indisciplina vai chegando e você não vai percebendo. A sonolência vai chegando e você vai dizendo: não, está em paz, relaxa. Ô meu líder, você é brother, de boa, tudo tranquilo. E você vai se afastando e não vai percebendo. Aí você sabe, você é estudioso da Bíblia, eu gosto de ler comentaristas da Bíblia, comentaristas dos textos, e aí um comentarista escreveu lá: o Eutico, ele ficou com sono por causa da fumaça que as lâmpadas produziam. Ainda bem que é comentarista, comenta o que quer, né, irmão? Eu fiquei pensando assim: se o ambiente estava tomado por aquelas lâmpadas que produziam fumaça, por que só o Eutico dormiu? Então não adianta você dizer que é o ambiente que está sonolento, porque
a igreja que eu estou lá, dá um mas o departamento que eu estou, para de graça, irmão. Você escolheu ficar distraído, agora está arrumando alguém para botar culpa da sua sonolência. Aí Deus é capaz de marcar uma noite, dar um mate para dizer: hoje é noite que o Espírito Santo bota a mão no teu peito e diz: acorda! Que sono era esse? Não dá para nós absolutizarmos aqui, mas eu fico pensando nisso. Esse texto é maravilhoso, essa atitude do Eutico de sentar lá e não, está tranquilo e tal. Agora escute isso: enquanto que pequenos atos diários te dá consistência, uma vida de pequenos hábitos inconstantes pode não ser um problema de dispersão, mas de devoção. Muitos não estão dispersos, estão de fato sem um sentimento de devoção. Pastor, estou fazendo uma pós aí, está sugando muito a minha, né? Pastor, eu estou pastor, fazendo 3, 4, assim, 5. Pastor, tu não tem ideia da minha agenda. Guarde isso para o seu coração. A sua evolução não pode tirar a sua vida de devoção. Gradue-se, forme-se, faça mesmo, mas vá alto. Deus tem, Deus vai fazer. Agora você não pode perder, é a base. Uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de devoção. Eu vim falar para meninos e meninas aqui que vão crescer, que Deus vai abençoar, serão homens e mulheres influentes dessa Curitiba, mas serão fervorosos, cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir essa palavra: não permita que a tua evolução tire a tua vida de devoção. Estude, mas ore, estude, vigie, estude, consagra. Quem pode receber essa palavra em nome de Jesus? Não perca sua vida de atenção daquilo que é espiritual. Agora, escute bem, o texto diz para nós no versículo 8: havia muitas luzes naquele lugar, havia muitas lâmpadas. E aí, eu não sei você, mas eu tenho o costume, quando eu leio um texto assim, tal como esse, tão familiar, tão simples na sua compreensão, eu disse: Espírito Santo, essas lâmpadas aqui, me diga algo, fale no meu coração. Escute bem, estava tudo muito claro, sim ou não? Tudo muito aceso. Era o Espírito Santo aqui nesse texto dizendo para nós: Toniel, diga para menino e menina, está tudo muito claro para você. Ninguém está lhe isentando de dizer verdade, está tudo muito claro. Ninguém, mas eu não sabia. Está tudo muito claro. O pai está ensinando, escola bíblica está ensinando, discipulado já ensinou, tem culto de ensino falando com você. Tem jovens aqui, tem homens e mulheres olhando para mim dizendo: meu Deus do céu, diretoria, não tinha um pregador para trazer na Almaty, está parecendo mais um culto de ensino. Você não veio para o culto de ensino, Jesus te pega na Almaty mesmo, mas está dizendo para você, em nome de Jesus, está tudo muito claro, está tudo muito claro. Deus está falando, a Bíblia está sendo ensinada, mãe já disse, papai já falou, pastor está ensinando, o líder está orientando, é o céu dizendo: está tudo muito claro, acorda. Está tudo muito claro, acorda. Está tudo muito claro, acorda. Está tudo muito claro. Pastor, o Eutico está lá. Não. Sabe as desculpas? Não, mas eu não estou, pastor. Eu não estou fora da igreja. Aí, estou aqui, aleluia. De vez em quando, só de vez em quando eu dou uma olhadazinha. Pastor, eu não sou assim, aquele desviado, aquele assim que desobedece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um obediente pela metade é um desobediente inteiro.
Guarde isso para o seu coração. O Eutico estava no culto, com a visão dos dois ambientes, fazendo a vontade do culto, a vontade de Deus, você sabe, e a sua vontade olhando para fora, não é? Sabe o que Deus me trouxe ao coração? Guarde isso. O diabo não precisa necessariamente te afastar da vontade de Deus. Se ele conseguir com que você faça apenas a sua própria vontade, das quais desagradam a Deus, já está bom para ele. Mas eu não estou assim, pastor, lá, sabe, no mundão, sabe? Você sabe, né? É mesmo. Mas está fazendo as suas próprias. Sabe o que o texto diz? Que Paulo está pregando. Coral cantando. Vem cear o mestre. Igreja de Troade. E Paulo está lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Mensagem. Está pregando. 11 horas. Porque o Senhor Jesus, semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse 11h30. Meia-noite. Paulo está pregando. E o texto diz, prolongado discurso de Paulo. De repente, pá! O diácono chega e fala, pastor, o que é? Caiu um negócio ali. E Paulo está lá. Porque o Senhor Jesus, não, pastor, e ó, é um garoto. É mesmo? É. Não, mas socorre lá que nós estamos aqui. Então, meus amados irmãos, depois dessa rápida introdução, 2h da manhã, eu quero trazer o primeiro tópico. Irmão, alguém foi lá. Alguém foi lá. Chegou e percebeu que o garoto tinha caído. Quem foi que te disse que para cair tem que deixar de frequentar culto? O garoto. O Eutico estava no culto? Mas estava. Por quê? Porque o culto da vida me dará vida no culto. Se eu não tenho uma vida de culto, caio no culto. Agora, sabe o que é mais terrível? Que os que foram lá, o texto diz, levantando morto. Irmão, alguém chegou, viu que estava caído, levantou. Não sei como é que ele ficou. Aí que desistiram. Não, está morto mesmo. Paulo! Quando eu penso nesse cenário, eu vejo os irmãos na boa vontade, com a boa fé, tentando ajudar, chegando lá e diz, levanta ele, levanta, escora aí no instrumento para dizer que está vivo, escora num cargo aí para dizer que está vivo, escora em alguma coisa para dizer, dá o microfone para ele para dizer que está vivo. Não, culto, eu estou sentindo graça de Deus aqui para dizer para alguém, não adianta escorar em nada para dizer que está vivo. Culto, ou você está vivo, e se tiver morto, a palavra levanta de novo. Não, mas dá uma função aí que todo mundo vai pensar, não vai ter aparência de vivo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, vai ficar vivo, de pé, vivo, de pé, vivo, de pé, vivo. E aí, pastor, e aí que Paulo está lá? Porque eu quero pregar aos irmãos. Pastor, o senhor vai ter que ir lá, porque a coisa está séria. É mesmo? É. Paulo parou o culto, interrompeu a mensagem e disse, meus irmãos, só um instantezinho ali, que eu vou atender um moço que está caído. Talvez na passagem alguém esbarrou e falou, Paulo, ele sentou lá porque quis. Paulo,
problema é dele que caiu, ninguém mandou sentar lá. Aí Paulo diz, caiu e caiu aqui. Se caiu aqui, tem graça de Deus para levantar ele hoje. Eu vim falar com alguém que o diabo quer que você permaneça caído, porque ele caiu e nunca se levantou. Mas o meu Jesus te levanta, porque nunca caiu e está sentado no trono. Eu estou sentindo graça de Deus que está descendo para nós esta noite, para dizer, eúticos existenciais vão ficar de pé hoje. Escute isso, tua queda, tua história de queda termina hoje. Tua história de queda termina hoje. A tua história de queda termina. Aí Paulo desceu. Paulo era pentecostal, sim ou não? Pergunta difícil, né? Aí Paulo desceu lá, olhou para o menino e falou assim, isso aqui se resolve só se entrar nos mantos. Não. Cadê os irmãos do pandeiro? Toca lá, vamos ver. Não. Vamos lá, estende as mãos. Não. Vamos dar o grito da... Não. Vamos fazer uma corrente que... Não. O texto diz que Paulo desceu e inclinou e abraçou. Quem é capaz de parar o frenesi ministerial para abraçar um caído? Quem é capaz de parar uma agenda cheia de compromissos para dizer, quem caiu? Quem caiu? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, almate-se para, mas caído você não fica. Almate-se para, mas caído, envergonhado, o diabo não vai tripudiar mais na tua queda, porque a graça te encontrou hoje, está dizendo, vai ficar de pé, vai ficar de pé, vai ficar de pé. Eu não conheço você, mas esse texto está queimando aqui no meu coração, na visão de uma religiosidade falsa, hipócrita, de um ativismo religioso. Alguém diria, deixa lá, subiu porque quis, sabe que cai mesmo, mas é menino. E nós estamos aqui, enquanto aquelas portas estiverem abertas, a da graça estará aberta, para dizer, agora deixa eu dizer para você uma coisa. Quando Paulo desce, abraça o menino, e o texto diz que, Paulo diz assim, tem vida nele. Pronto. Ô moço, pois não, pastor? Fica de pé, rapaz. Isso, está tudo resolvido. Só tem um problema. O que é, Paulo? Então, eu estava no meio da mensagem e eu tive que parar para atender você e eu nem fiz a ceia ainda. É mesmo, pastor? Então, o culto vai continuar. É mesmo, pastor Paulo? Então, vamos lá? Vamos. Escute isso. O culto continuou. Ok? Ok. Quando esse eútico aparece na porta da igreja, imagino que os diáconos dizem, fecha a janela, fecha, que o eútico é perigoso. Fecha tudo, que o eútico não pode ver uma janela que ele sobe.
fecha que o Eutico tem problema com janela. Fecha. Nenhuma janela foi fechada. E o Eutico, pastor? Parece que vejo o Eutico passando pela primeira, pela segunda. E alguém dizendo: Eutico, e a janela? Coisa do passado. O Eutico, e a janela? Já não faz parte mais da minha vida. O Eutico, e a janela? Já não está mais. Que um culto é capaz de fazer na vida de um caído. Cadê o maestro? Cadê o piano? Maestro, dá um tom para mim. O mesmo tom da última Matis que eu vi. 19, não foi? É o mesmo. Não sei, dá um tom aí. Esse aí, deixa eu ver. Isso, é esse mesmo. Imagine o Eutico subindo as janelas lá. Alguém dizendo: Eutico, e a janela? O Eutico: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua graça me atraiu. A maior raiva do diabo é que as janelas continuarão abertas, mas você vai dizer: eu não. Aí o Eutico dá uma passada e diz: ô pastor Paulo, tá lá, não tá? Pois é, eu poderia estar sentado ali, sentado lá, mas vou dizer uma coisa para o senhor, viu, pastor? Essa presença me atraiu. Essa presença me atraiu. Pastor, vou dizer para o senhor uma coisa, hein? Quando eu subi lá, eu até tentei me esconder. Eu estou falando com alguém. E você veio aqui dizendo: pastor, será que para mim ainda dá? Faz tanto tempo que eu estou na janela, ou faz tanto tempo que eu caí aqui. A gente para o culto, mas caído você não fica, não. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu começo a encerrar. Sabe quando que as janelas não terão mais importância? Quando você entender o real significado desse lugar. Sabe por que o Eutico não teve mais problema com janela? Porque aquele lugar passou a ter significado. O que significa isso para você? Pastor, o culto, né? Deixa eu dizer uma coisa: a palavra, a adoração, a liturgia, o comprometimento, o envolvimento, o senso de pertencimento, de você dizer: essa é minha igreja, eu vim prestar, eu vim dar o meu culto. Não é? Canta comigo. Eu vou cantar com você então. Lá. Enquanto esse lugar não tiver um significado para você, as janelas serão mais atraentes.
se o diabo não dá para mudar o inferno, ele muda o caminho, fazendo mais atraente. Mas Jesus chegou e disse: ei, o céu é lindo e o caminho sou eu, vem comigo. O céu é lindo e o caminho sou eu, vem comigo. Deus está falando conosco aqui esta noite. Eu preciso orar. Eu quero falar com você agora. Menina, menino, pastor, eu vim hoje, vi na internet, um amigo me convidou, estou aqui. O céu se abre para esta casa. E Deus ministra ao meu coração por esse texto. E alcança o seu agora. Para dizer: a gente para o culto. Nós paramos o culto. Mas caído você não fica. Assim como eu tenho coragem e ousadia no espírito de pregar isso, você terá coragem de decidir-se por isso. Porque seria muito mais fácil eu dizer para você: tá legal, vai em paz, tá tranquilo. Uma pessoa chegou para mim outro dia na igreja e disse: pastor, ora para mim, para Deus abençoar a minha vida. Quando eu comecei a orar, o Espírito Santo disse: não ore e não abençoe uma vida que eu quero que ela perca, que ela deixe. Eu disse assim: minha irmã, eu preciso falar com você. Ministrei sobre a vida dela uma palavra pastoral de ressignificações, de transformações. Não, Deus não vai perder você. Pastor, mas Deus está assim me ferindo. Pois é. Às vezes Deus fala assim com a gente: pastor, mas uma palavra dessa. E o amor, pastor, é amor. O amor não pode isentar uma verdade de ser dita, e a verdade tem que ser dita em amor. Nós estamos falando com você, menino e menina. Enquanto essa linda assembleia e esse coral da Almadice vão se posicionar em pés, eu quero convidar você que eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Olha bem para cá. Olha bem para cá. Pastor Toniel, eu entendi. E eu preciso, pastor. Quem é da intercessão, vem comigo na oração. Quem é da oração, vem comigo na oração. Mas eu preciso chamar agora a menina, o menino, o homem, a mulher, que entrou aqui decidido a entregar a vida para Jesus. Pastor Toniel, eu quero hoje me entregar para Jesus por completo. Cadê a primeira mãozinha levantada assim para eu ver? Cadê a primeira? Onde está você? Lá em cima? Vem, menina, vem, desce aqui. Desce, desce. Aqui embaixo tem alguém? Aqui, vem, menino.